Aí, vamos voltar. Começando tudo de novo. Epístolas de Paulo na prisão. Introdução. São chamadas epístolas da prisão. São um conjunto de cartas formadas por Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nessas cartas podemos observar, além de preciosos pontos teológicos e doutrinários, os diversos tons emocionais que Paulo imprime em seus escritos. Nelas podemos ver sua alegria em alguns momentos, seu desapontamento em outros, além do seu conteúdo extraordinário, essencial para a nutrição da nossa fé. Essas cartas nos permitem nos aproximar de Paulo humano, dotado de sentimentos exatamente como cada um de nós. Então vamos lá. Objetivos de hoje: apresentar as chamadas epístolas da prisão, a datação, contexto histórico de cada destinatário e a mensagem. Permitir ao aluno uma maior aproximação da vida de Paulo, preso em Roma e já próximo ao fim da sua jornada apostólica. Vamos lá. Paulo esteve preso em dois momentos. Para nos situarmos, vamos lembrar que Paulo esteve preso em dois momentos. São eles. Primeiro, em Cesareia, durante o governo de Félix e de Festo, que está em Atos capítulo 23, 26. E em Roma, enquanto aguardava o julgamento de Júlio César, que está em Atos capítulo 28. A concepção clássica confere as chamadas epístolas da prisão ao período em que Paulo esteve preso em Roma, que vai ser nessa segunda aqui. Então vamos começar pela carta a Éfeso. Aqui era uma prisão mais tranquila, né? Porque nenhuma prisão é tranquila, né? Mas era uma prisão mais tranquila, que ele podia ter mais liberdade. Aqui já não. Então a maior dificuldade que ele tinha para escrever foi em Cesareia. Maior facilidade quando estava em Roma. Então o que a gente vai ver aqui, a maioria delas era quando ele estava escrevendo, quando estava em Roma. Então a primeira carta que a gente vai ver aqui é a carta de Éfeso. Éfeso era uma cidade localizada na Ásia Menor, antiga sede da província romana da Ásia e local do grande templo da deusa Ártemis, Diana para os romanos. Educação. Em Éfeso havia iniciativas culturais como escolas filosóficas, escola de magos e muitas manifestações religiosas. Junto com Mileto, Tales, Éfeso é considerado um dos berços da filosofia ocidental. Período dos apóstolos. Éfeso foi uma das cidades em que o cristianismo mais se desenvolveu e os apóstolos Paulo e João pregaram nela. Possivelmente o evangelho de João tenha sido também, escrito nessa cidade aqui. Foi escrita nessa cidade. Apocalipse. A igreja que havia em Éfeso foi uma das 7 igrejas da Ásia apresentada no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, tem aquelas 7 igrejas que Jesus fala para João e ele escreve essas 7 cartas para as 7 igrejas. Cada um destino e um objetivo. Uma delas é Éfeso. Onde ela está localizada, Está aqui. Vamos lá. Doxologia de louvor a Deus. Representação dos 3 elementos da Trindade na salvação. Então, ele menciona 3 elementos da Trindade na salvação. Que primeiro, o Pai, que elege os crentes, depois o Filho, que promove a redenção, e depois o Espírito Santo, que os sela. Então, o Pai que elege os crentes, o versículo Efésios capítulo 1, verso 4, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Segundo, o Filho que promove a redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. E o Espírito Santo que o sela. Em que também vos estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui, no livro de Éfeso, onde tem a representação da Trindade com relação à salvação em 3 elementos. O Pai elege os crentes, o Filho promove a redenção e o Espírito Santo os sela. Gravou, gente? Beleza. Copiou?
Não vai precisar pegar os textos, mas isso aqui é importante, né? Beleza. Éfeso, o objetivo da epístola é levar os crentes a disciplinar-se de modo que viessem a alcançar uma maturidade cristã. Então, dos objetivos da carta aos Efésios é que eles pudessem crescer em maturidade cristã. Vou fazer uma parêntese. Na verdade, nos dias de hoje, um dos nossos objetivos, do nosso alvo, é a gente ter maturidade cristã. Esses dias atrás eu estava vendo um pastor que estava tendo uma palestra. Não era uma palestra, era um debate. Só que tinha um público, né? E tinha alguns pastores debatendo. E eles falavam exatamente disso aqui, que muitas vezes dentro das nossas igrejas, a liderança muitas vezes não permite a maturidade. Para que as pessoas possam ficar reféns de quem é líder. Né? Então, daí o que acontece? Daí as pessoas estão olhando para Jesus e conhecendo o Senhor através daquela pessoa, que é a referência. É como se fosse um semideus, como se fosse um Cristo, a pessoa. Daí a pessoa cai, o que acontece? Leva todo mundo. Então, a preocupação do apóstolo Paulo é justamente isso, era que todo mundo pudesse ter uma maturidade cristã. Não dependendo do homem, mas dependendo de Cristo. Isso é bem atual, né? Bem atual. Uhum. Porque Paulo faz menção tanto uma quanto a outra. Ele faz muita distinção daquilo que tem que ser, como que o cristão tem que se agir, como ele tem que se portar, o que ele deve fazer. Gerando isso, né? De maneiras diferentes, mas com a mesma intenção. E gerando a maturidade, a gente crescer. Então a gente não pode ser igual sempre, a gente tem que estar num crescimento com relação à nossa vida cristã. E é aquilo que a gente está fazendo aqui. Pensa, ó, a gente está aqui e vai fazer 8 meses, né? Mais ou menos, 7 meses que a gente está na luta aqui, todas as aulas e tal. Pega você no primeiro dia de aula, pega você hoje. A gente amadureceu como cristãos, né? Então tudo que a gente aprendeu está trazendo para a gente uma maturidade cristã. Para que a gente não precise olhar para o homem, a gente tem que olhar para Deus. E assim, até as pessoas que a gente ganha para Jesus, a gente tem que levar essas pessoas a uma maturidade. Não é ver a pessoa ficar dependendo daquilo que você alimenta ela. Ela precisa, no começo é necessário, porque ela não conhece ainda Deus. Então, você, para ela, é o que leva ela para conhecer a Deus. Mas esse vínculo que depende de você, você precisa ser cortado o mais rápido possível, levando a pessoa a olhar para Jesus, não olhar para você. Né? A gente viveu isso, né? Como exemplo, a gente viveu isso na igreja que a gente tinha, na época da comunidade cristã. Infelizmente, a imaturidade era muito grande. E a referência toda estava no nosso pastor. E quando o pastor caiu, acabou a igreja. Né? Nem se falar de igreja bate em você. Por causa disso. Então foi uma decepção muito grande. Agora, ó, eu lembro que na nossa caminhada na Igreja Presbiteriana Independente, a gente teve um pastor que passou também por isso, a gente passou por isso. Que um pastor, ele começou a seduzir uma pessoa dentro de um ônibus, e aquela mulher que era do ônibus, ele pegou ela em Campo Mourão, o ônibus. Ele achou que ninguém conhecia ela, e ela era amiga de uma irmã da igreja, que conhecia ele. E ele começou a cantar ela, passar a mão nela e tal. Então foi um escândalo tudo isso. Mas quando ele foi retirado e tal, foi um escândalo gigante, eu não lembro de ninguém da igreja que saiu, entendeu? Porque assim, era uma igreja que estava crescendo em maturidade, onde o pastor caiu, beleza, ele caiu em pecado, agora vai ter outro pastor que vai nos direcionar, e está tudo bem. Agora, na época da comunidade cristã, não foi isso que aconteceu, na verdade, a maioria, né? Daqueles Zoom que ficavam lá, que eram quase 400 pessoas ou mais, ficou 70 daquela turma. E os 330? Você falar de Jesus para ela, ela bate em você, porque a referência de Jesus para ela era um homem que caiu. Tá vendo? Tá errado. Muitos jovens.
Então, assim, a gente tem que ter isso aqui bem claro, que a gente tem que crescer em maturidade e as pessoas que a gente ganhar para Jesus, a gente tem que levar elas, é responsabilidade nossa, levar elas também a um crescimento e uma maturidade cristã. E deixando sempre claro que a gente é só um instrumento pecador que passa pelas mesmas lutas e fazer ela olhar diretamente para Jesus. Isso aí. Eu estava vendo um podcast com aquela Aline, aquela ficou famosa agora no YouTube, que ela mostra lá Israel certinho, e ela entrevistou um rapaz, até falei para o nosso que eu ia colocar no grupo, que é bem interessante, porque o judeu raiz mesmo, ele ainda não, pelo que eu entendi, ele não vai direto a Deus, ele ainda precisa do rabi, né? Uhum. O que o rabi falou para ele tá dito como certo. E a gente vive num tempo que a Bíblia está aqui, né? No Brasil ainda é livre, né? A maturidade ela só não vem, eu acho, por conta disso. A gente sempre está esperando que o pastor nos oriente, nos ensine, né? Isso não é o suficiente. Quando a Igreja Católica dominava o mundo, as pessoas também não tinham acesso à Bíblia. Com essa liberdade, né? Veio tudo isso através de Lutero, essa liberdade. Então, hoje a gente tem a liberdade de poder dedicar tempo para não ser enganado. E eu comento com o Robson, que a gente tem uma igreja que toda semana é campanha de revelação, é CPF, sabe assim? Sempre assim eu falo, nossos amigos são cristãos, gente séria, mas estão na igreja há 20 anos e ainda acreditando em revelação, sabe? Em coisinha amarrada no carro, em santinho e CPF, porque não tem essa maturidade. Não cresceu, não criou. Os judeus, eles celebram o Bar Mitzvah, né? Que é com 13 anos. Então, eles passam assim, é como se eles não passassem pela adolescência, que é aquela fase, né? Da infância para adulto, né? Eles passam já da infância para eles se tornam de uma criança para homem já. Então, isso já traz muita responsabilidade, muita maturidade. Tem que demorar um tempo, né? Exatamente. Então, tem muitos cristãos adultos que ainda estão nessa fase da adolescência, e altos e baixos, né? Então, essa questão dos judeus é muito interessante, né? Enquanto eles já prezam para essa maturidade do menino para o homem, eu acho que da mulher é com 12, alguma coisa assim também. Para chegar aos 13 já saber tudo. Já sendo homem, né? Isso. Então, isso que falta, né? Então, tem gente que só se alimenta do culto de domingo, como é que vai criar maturidade, né? Pastor, eu tenho um testemunho. Esses dias eu trabalho com uma menina na segunda-feira. E ela dá esses mesmos cursos esse manhã. E ela é uma bênção. A gente vê que ela é uma pessoa bem querida. Né? E ela tinha um Buda na casa dela. Eu falei para ela, Juliana, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão bacana, né? E você, já contei para ir na igreja. Sim. O marido dela tem um monte de aparelhagem, ele gosta de tocar. Eu falei, por que vocês não fazem uma visita na igreja? Eu falei, eu gosto muito de você, só que você tem uma coisa aqui que eu não gosto. Você tem na tua casa. Ela, o que é? Eu falei, esse Buda aqui. Aí passou uns dias, segunda-feira eu voltei lá, o Buda estava... Ela separou um monte de coisa para jogar no lixo, o Buda estava nas coisas. Eu falei, agora sim, gostei. E jogou o Budinha fora. Tá vendo? Beleza. Eu tô num grupo de coisas da cidade, gente da cidade. Eu permaneço nesse grupo porque às vezes acontece alguma coisa, ali é fofocaiada, né? Então aconteceu um acidente, quero saber quem foi, você olha lá, tem a reportagem, né? Daí assim, tá tendo uma discussão para poder fazer um Cristo numa praça. Vocês estão vendo isso, né? Daí hoje um cara, não agora, no finalzinho do dia, alguém colocou lá, porque tinha falado que como vai fazer a imagem, e colocou um texto bíblico. Daí uma pessoa colocou lá assim, 4 momentos em que Deus fez uma imagem.
para querer justificar. Daí, né, em cima da arca, que tem os anjos, a cobra. Então ele pegou, eu não li, mas é em 4 momentos, né? Daí você vê a imaturidade do povo, né? Se Deus fez, ele pode, mas a gente, ele diz que não pode. Não é? Ainda quer pôr no meio da cidade, você viu? Não, misericórdia. Então a gente está vivendo num tempo assim de muita imaturidade, né? Daí eu vi lá embaixo eu entrei assim, mas não li a matéria, mas eu vi algumas pessoas falando. Alguém disse assim, nossa, a partir de hoje minha fé na Igreja Católica cresceu ainda mais. Porque descobriu que Deus fez 4 vezes, fez uma imagem. Tipo assim, É isso que eu falo, a questão das interpretações. As interpretações causam muitas heresias. Verdade. Tem que tomar cuidado. Eu falei aqui da mulher de Juazeiro que pirou, né? Eu falei na semana passada? Falei, né? Ninguém presta atenção que Deus matou uma cidade inteira, né? Criança, velho, jovem. Entendeu? Você não estava aqui semana passada, mas tem uma mulher que ela pirou, lá em Juazeiro do Norte. Pirou. Ela leu lá, teve que ir no psiquiatra. Ficou 20 anos sem ler a Bíblia, porque quando ela leu ela inteira, ela enlouqueceu. Enlouqueceu mesmo. Foi psiquiatra, psicólogo. Por falta de maturidade. Mas a gente está lendo em Êxodo lá mesmo, nas pragas lá. Por que Deus mandava o povo de Israel? Não, mas o povo do Egito... Não tinha refresco. Ué. Mas o porquê? E aí ainda... E depois ainda, Deus ensinando o povo dele, você vai ler no texto que quem endureceu o coração do faraó. Então, aí ainda tem a fala Entendeu? que Deus endurece. Quem endurece era Deus. Mas beleza. O que eu achei interessante nessa passagem foi que quando Deus chamou Moisés, né, para poder ir fazer a obra, ele já avisou. Já avisou. Ao faraó que se ele não libertasse o povo, ele ia matar o primogênito, né? Antes de tudo acontecer, onde ele só falava com Moisés. Beleza, então vamos lá. Então, o objetivo aqui principal do livro, né, era isso. E você vai ver que se repete isso também nas outras cartas do apóstolo Paulo. Levar as pessoas a ter uma maturidade cristã. Então, eram ainda meninos para que eles pudessem crescer, né, na fé cristã. Então, a epístola aos Efésios está dividida em 2 partes. É o capítulo 1 a 3, que são de natureza doutrinária, e 4 a 6, que são de exortação e apresentam as responsabilidades espirituais do crente. Então, na epístola de Efésios, que trata assuntos mais abordados na igreja cristã moderna, que é muito falado, né? Batalha espiritual, armadura de Deus e dons ministeriais. Então, são 3 assuntos que a gente vê bastante falar nos dias de hoje. Vemos a seguir um pouco mais de cada um desses assuntos. Então, vamos lá. Então, é na carta de Éfeso que ele divide, né, os 5 dons ministeriais, que são o de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, cada um com um objetivo distinto, né? Cada um deles. Esses mestres aí, eu nunca conheci. O mestre o ex-professor, ensino da palavra. Aqui é cuidado, né? Aqui é o evangelista, aqueles que ganham em primeiro, aqui que são os profetas, né? Que estende a mão e desce o cajado, e o apóstolo que cuida. Então, também nas batalha espiritual, que também está no livro de Éfeso. Paulo usa a expressão lutar, deixando claro que o cristão vive de fato em uma batalha espiritual. Daí está o famoso texto de Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar para o povo que você não tem que brigar com o seu vizinho, não é brigar com o seu parente, não é você brigar lá no seu trabalho, é que na verdade existe uma influência do mundo espiritual sobre a vida das pessoas. Quando a gente entende isso, a gente amadurece. Porque daí a gente começa a compreender, né? Então assim, aquela pessoa, na verdade, Deus manda eu amar ela, mas ela está hoje sendo usada pelo diabo. Não é ela, é o diabo nela. Ou a influência de Satanás sobre a vida dela.
E o diabo ele exatamente faz assim. Você pode perceber, olha para a tua vida e percebe se não é assim. Se você está muito bem espiritualmente, você se blinda. Então o diabo ele não consegue atacar você. Você está blindado, porque você está muito bem espiritualmente. Mas ele não desiste de você, mesmo você estando bem blindado. O que ele faz? Ele usa pessoas para tirar a sua paz. Daí que, se a gente não tiver maturidade, a gente cai. Então, por exemplo, eu estou bem, mas a minha esposa não está. Daí ele quer me atingir, ele não consegue comigo. Mas ele usa, às vezes, ela que está mais fraca na fé, por aquele momento, para contra-atacar a mim. Então, se você não tiver esse discernimento, você começa a pegar raiva no seu casamento, seus amigos, seu vizinho, seu parente. Não, o inverso é verdadeiro. Bem verdadeiro, tá? O inverso é bem verdadeiro. Mas às vezes é um cara de trabalho, um colega de trabalho, né? Filhos, às vezes é alguém lá no ministério, às vezes é alguém na casa de recuperação. Agora tá disfarçando, agora que ela tá Mas Deus te usou. Essa vem direto. Beleza. Te usou sabiamente. Beleza. Mas então, isso aqui, gente, a gente precisa ter esse discernimento, né? Que ele já estava avisando a igreja de Éfeso, mas que serve para a gente tem que começar a entender que o mundo espiritual existe. Que as coisas não acontecem só no mundo natural. Que o mundo natural se move pela influência do mundo espiritual. Então, as coisas acontecem porque tem uma influência do mundo espiritual. Porque às vezes a gente, apesar de conhecer a palavra, conhecer a Bíblia e tudo, a gente acaba ficando só focado nas situações e coisas que acontecem no mundo natural. E não é. O mundo natural se move por influência do mundo espiritual. E ainda mais nessa nossa época que quase não tem nem manifestação demoníaca, a gente acaba esquecendo dessa parte espiritual. Exatamente. E quando eu me converti era muito. Era corriqueiro a gente ver, entendeu? Mas isso muito tem a ver com a gente, viu, também. Sim. É assim, a falta da gente provocar isso. Mas é um ambiente que a gente também, né? Mas por exemplo, lá na chácara a gente tem poucas manifestações hoje. Mas havia um tempo que era muito a gente provocava. Através da palavra, impor a mão, orar pela pessoa. Né? A gente fazia muito mais isso do que a gente faz hoje. É ou não é, Ângelo? Então, assim, diminuiu porque o diabo está Satanás e os demônios, né, estão confortados na vida daquela pessoa. Porque ela não é confrontada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. De verdade. Você tem que ir na praia. No espiritual, às vezes você vai ter que procurar também, você querer saber, ter experiência. E orar mesmo, provocar, repreender, né? Ó, já levei uma chibatada. Em nome de Jesus, já aprendi uma hoje. Obrigado, Senhor. Eu me converti na Calvário, mas não também. Durante anos, assim, culto de domingo, terminar culto, pastor fazer o apelo e ser corriqueiro todo domingo. Acontecer, né? E assim, há anos que isso. Então. Mas será que o diabo deixou ou a gente deixou né? Vale? O que acontece hoje é porque antes a gente se adaptava a Deus. Hoje a gente faz com que a gente quer fazer com que Deus se adapte a gente. Essa é a diferença. Mas sabe o que eu acho que muito atrapalha? Assim, ajuda e atrapalha. Tem os dois lados. A questão de ser online. Muita coisa que é online faz com que, até mesmo num apelo, a pessoa fique com receio de ir lá na frente, porque sabe que aquilo vai ser transmitido. E vai ficar também. Então, às vezes, ela se Pode sente ser. incomodada por isso. Pode ser. Em nome de Jesus, a gente vai ter o Renova esse final de semana e que a gente possa, se tiver alguém que tem alguma possessão maligna aí daquilo que a gente está vendo aqui, porque essa é a nossa luta, que possa manifestar e sair em nome de Jesus. Amém? Que as pessoas possam ser libertas. A gente pensava, a igreja que tinha da comunidade, que a gente tinha que orar para manifestar. Sim, mas A gente orava confrontando para manifestar. E o bicho parecia direto. A gente gostava do negócio. Né? Na realidade, hoje a gente tem que lidar com o demônio, lidar com o pecado. Só manifesta porque estão praticando esse pecado. Mas assim, a minha visão que eu tenho, eu posso estar errado, mas a minha experiência,
que pode ser diferente para a vida de alguém, né? Mas assim, a manifestação acontece quando a pessoa ela busca a libertação, né? Então, assim, se a gente não provocar a busca da pessoa, ela ser liberta, trazendo o entendimento dela que existe um mundo, a batalha espiritual, o mundo espiritual, e que ela sofre a influência do mundo espiritual, ela não vai ser confrontada. Então, isso que eu queria que a gente pensasse, assim, que talvez está faltando a gente provocar nas pessoas a busca da libertação. E a questão também da pessoa, se ela não estiver dentro da busca por libertação e manifestar um demônio na vida dela e ele foi expulso, ela não tendo consciência de que ela quer se liberta, isso pode ser pior Uhum. para a pessoa, até porque diz que o demônio vai e ele volta com 7. Então, se ela não tiver essa busca, é pior para ela. Na verdade, assim, eu até vou dar um exemplo da gente mesmo, no nosso ministério. A gente começou a levar comida para os moradores de rua, na época, né? No começo de tudo, a gente orava e manifestava. Daí a gente parou de orar, porque assim, a pessoa caía endemoniada, só que a gente não cuidava mais, nunca mais ia ver ela. Então, a gente está fazendo mal para ela, né? Daí vai vir pior ainda na vida dela. Daí, assim, quando a gente começou a cuidar, daí sim, né? Então, se eu oro, eu tenho que orar para a pessoa, mas com esse objetivo de cuidar daquela pessoa depois que ela passa pelo processo de libertação. Mas, assim, eu queria só que a gente refletisse aqui, pensasse que isso aqui não mudou no tempo de hoje. Então, assim, mais do que nunca, porque o diabo sabe que a vinda de Jesus está próxima. Então, mais do que nunca, essa guerra espiritual, ela está sendo travada, mais do que nunca. Só que o que está acontecendo muitas vezes é a gente deixando das pessoas ser confrontadas para que elas possam entender que elas também estão nessa batalha aqui e que elas precisam buscar a sua libertação. Então, é para a gente pensar sobre isso, né? A gente é líder, a gente precisa pensar sobre isso. E também a carta de Éfeso tem a armadura de Deus, que é um texto bem conhecido também, né? Então, Paulo segue com o texto dando o segredo da vitória cristã, que é a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, a armadura de Deus aqui, que é bem conhecido o texto, né? Que ele pega cada pedaço de uma armadura e ele coloca algo espiritual que precisa ser feito. E ele teve uma inspiração divina, porque ele estava preso e quem era o soldado que estava cuidando dele era um soldado romano. Então, era a vestimenta do soldado romano, que ele começou a ver tudo aquilo que o soldado romano tinha e ele espiritualizou aquela armadura que eles usavam. O soldado usava no mundo natural e ele falou, no mundo espiritual a gente precisa de uma armadura dessa também. E daí Deus revelou para ele essa palavra. Aonde a parte das armaduras são essas, né? Então o cinto, ele começa com o cinto da verdade, que é este que dá firmeza e as demais peças da armadura. Então é o cinto que segura toda a armadura. Então, se você não tiver verdade, não adianta nada você ter o resto, porque o que sustenta é o cinto. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é viver uma vida fundamentado na verdade. A couraça da justiça dá maior confiança e segurança para o soldado. Lembrando que a couraça também, a justiça aqui, ela é importante, até porque ela que revestia os órgãos vitais do soldado romano, né? O calçado do Evangelho da Paz permite passos firmes, sem medo, e auxiliam o movimento e defesa. O escudo da fé, que defende o corpo defende, né, o corpo e a própria armadura. E está escrito, apagar os dados inflamados do maligno. Aqui dá para a gente entender que o diabo, às vezes, ele não pode tocar em você, mas ele pode lançar dardos inflamados. Você só vai conseguir não ser atingido por esses dardos, se você estiver usando o escudo da fé. Então, se você não cresce na sua fé, você está vulnerável aos dardos. E você pode perceber, tudo começa na nossa vida, a gente complica a nossa vida por dados do maligno. É uma seta, é uma palavra, uma discussão que começou numa voz mais altiva do outro lado e você aceitou aquilo. São pequenas coisas que acabam... Beleza, o capacete da salvação, que protege a mente de dúvidas em relação à veracidade da obra salvadora de Jesus e da verdade da sua palavra. A espada do Espírito. A espada é a única arma de ataque da armadura. Todas são defesa.
a única que é ataque é a espada. Mas é também uma ferramenta de defesa. Convicções, argumentos e pensamentos são todas as armas que o inimigo usa contra nós. Com a espada do Espírito, a palavra de Deus, ficamos preparados para lutar contra eles. Jesus, quando ele foi atacado, o que ele usou para poder se defender? A palavra. Beleza? Vida familiar. Paulo exorta os Efésios para que estivessem sujeitos uns aos outros, ao focar na família. Ele lembra das obrigações sociais, da submissão da mulher ao seu marido, assim como o exemplo da subordinação da igreja a Cristo, que é o cabeça. Ele lembrou também do amor de um esposo para com a sua esposa, que é comparado ao amor de Jesus pela igreja, a ponto que ele deu sua própria vida pela igreja. Então, um homem amar a ponto de dar sua própria vida pela sua esposa. Então, se a gente juntar os dois ensinamentos que ele fala aqui em Éfeso, primeiro que uma mulher precisa ser subordinada, e a subordinação, a liderança do homem na subordinação da mulher é em amor. Então, ele deixa isso bem claro. Envolve ainda que ele fala a obediência dos filhos aos pais e a paciência dos pais frente aos filhos, a obediência dos escravos aos seus senhores e a respeito dos senhores para com seus escravos. Então, foi tudo isso aqui, ele deixou bem claro no livro de Éfeso. Beleza até aqui? Então, é um livro que tem bastante coisa que a gente, é corriqueira, a gente sempre vê ouve uma palavra, ouviu alguma ministração, né? E que era destinada para a igreja de Éfeso e hoje destinada para a gente, porque a palavra de Deus se renova. Em Roma. Filipenses. A cidade de Filipos foi uma importante cidade do Império Romano. Era uma porta de entrada da Europa para quem vinha da Ásia. A cidade de Filipos estava localizada a leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do mar Egeu, no topo de uma colina. Religião. Era frequentes os cultos às divindades romanas, como Júpiter, Juno, Marte e aos antigos deuses. Você viu que cada cidade tinha uma característica de idolatria e de cultuar alguma coisa que não é o nosso Deus, né? Aqui já seria Júpiter, Juno, Marte e antigos deuses. Local. Tudo indica que Roma foi o local em que a epístola foi escrita, pois encontramos as expressões o guarda pretoriana, que está em Filipenses 1,13, a casa de César, Filipenses 4,22. A epístola aos Filipenses é a carta mais pessoal que Paulo escreveu. Então, dentro de todas as cartas que ele escreveu, a mais pessoal foi Filipenses. Grava aí. Aqui, aonde que estava, né? Filipos. E aqui foi a caminhada do apóstolo Paulo. Até chegar aqui. Chão, né? Filipenses. A gratidão e a alegria predomina do começo ao fim da carta aos Filipenses. Capítulo 1. Ele começa com uma saudação de costume, as ações da graça e uma súplica. O coração da epístola é no verso 21 do capítulo 1. Porque para mim, que é bem conhecido esse texto, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Paulo lembrou que contava seu testemunho para a guarda pretoriana e se alegrava porque via que sua prisão havia dado força a outros irmãos para fazer a obra. Então, isso aqui, com certeza, a gente vai ver bem claro, que reflete bem claro a vida do apóstolo Paulo, né? Porque ele sempre viveu de forma perigosa, né? Então, ele nunca pensou na vida dele para poder fazer a obra. Independente se ele fosse preso, se ele não fosse preso, se ele ia ser castigado, não ser castigado, ele continuou fazendo a obra. Mesmo sendo quase apedrejado, sendo jogado fora de uma cidade, agonizando, quase perdeu sua própria vida, ele continuou fazendo a obra de Deus. Porque para ele, a convicção que ele tinha era que viver é Cristo, mas que o morrer é lucro. Esse Paulo é o que era Saulo. Exatamente. Que daí ele era perseguidor de cristão, tudo, né?
e porque ele era religioso, e ele daí teve uma experiência com Jesus. E ele é chamado Não. apóstolo porque ele abriu várias igrejas, não porque ele caminhava com Cristo, porque ele não estava... Ele é pós. Mas a experiência que ele teve com Jesus, quando ele teve um clarão, ele cai, daí ele teve a experiência que ele teve levou ele a reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Daí ele começou a entender que ele estava errado, né? E quem estava certo eram os cristãos. Tá, e ele não é romano. Não é romano. É. E ele conhecia tudo, então ele era conhecedor da palavra, tudo, só que não tinha a ideia do cristianismo e é contra aquilo que ele acreditava na sua fé. Quando eu conheci a forma de tratamento involuntário, eu tive muito preconceito contra isso. Eu era totalmente contra, porque eu sou fruto de uma comunidade terapêutica. Eu achava que tinha que ser por espontânea vontade, achava que ela tinha que aceitar, e eu tive uma barreira, eu rejeitei. E Deus usou essa história para fazer entender que era mais uma ferramenta. Porque Jesus não parou Saulo no caminho da massa, amado. É. Uma casa de recuperação. Não, Jesus só derrubou do cavalo, era cego. Isso aí. E força. E assim, a experiência dele com Jesus foi tão grande. E ele perguntou: quem fez isso comigo? E a experiência é tão grande que ele abre mão de todos os privilégios que ele tinha diante do que ele era. Então ele abre mão de tudo, ele quer dizer, ele fica sem nada. Ele abriu mão de uma vida aqui que ele tinha e era uma vida boa, reconhecimento, tinha tudo. Ele abre mão disso para poder não ter nada, mas fazer aquilo que ele entendia que era certo após a sua conversão. Então ele é um exemplo, né? Não tem... Vixi. A história fala que Paulo, quando caminhava, os outros soldados não podiam caminhar junto com ele. Ele tinha que andar para trás, ele tinha que andar sozinho, pelo nível de superioridade que ele tinha. Já pensou assim, o que foi uma conversão, né? Beleza. Daí, assim, era tão forte a fama dele, né, que ninguém queria até ir lá falar com ele, né? Daí Deus manda... Sim. Capítulo 2, vamos lá. Então, o primeiro capítulo já tem um verso que é bem conhecido para a gente. Daí, capítulo 2, traz como referência a humilhação e exaltação de Cristo. Logo, se o Filho de Deus se humilhou, os cristãos de Filipos também poderiam se humilhar para descer do seu orgulho e servir seu próximo. O mundo antigo zombava da humildade, porém a doutrina cristã exaltava como uma virtude. Então ele vivia num momento, né, que era uma vergonha você se humilhar. Então ele começa daí a fazer referência à humilhação, à exaltação de Cristo, e ele inverte isso. Então por mais que a pessoa, ele era tido como chacota, ter uma vida de humildade, ele começou a exaltar que essa humildade, na verdade, é uma virtude. Capítulo 3, ali Paulo recorda o seu passado, formativo no judaísmo e a transformação ocorrida em seus valores, quando Jesus se torna o centro da sua vida. Circuncidado aos 8 dias, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, aqui no capítulo 3, é no 3,13, né, que ele fala, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o que estão diante de mim. Até assim, o para trás ficam, que ele fala de esquecer, é essa vida aqui que ele vivia. Né, que era uma vida que ele não deixava que o presente influenciasse ele. E no capítulo 4, vamos encontrar diversas exortações. Ao final, ele encerra com o mesmo desejo. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vós todos. Amém. Afinal, aonde existe a graça do Senhor, haverá paz, união, força para superar a luta e as provas. Beleza? Apesar de Paulo ser um prisioneiro, a epístola transborda a mensagem de triunfo. Olha, aqui você vê a diferença, que o cara era diferenciado mesmo, né?
Então ele passando por pior momento da vida dele, e preso, assim, em nenhum momento ele baixa a cabeça, né? Na verdade, ele servia de inspiração para muita gente. As palavras alegria, gozo, regozijo aparecem com frequência. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, Filipenses 4:4. Então, vivendo um momento difícil, ele levantando para as pessoas que a verdadeira alegria está em Cristo, não na situação que você está vivendo. Não no momento difícil que eu estou passando, mas a minha alegria tem que estar baseada em Cristo. Podemos nos alegrar e experimentar da paz de Deus quando lançamos todos os nossos cuidados sobre Ele. Em Filipenses 4:6, que também é conhecidíssimo. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ação de graça, apresentar seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Paulo exorta-nos a permanecer firmes no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Filipenses 1:27. Então, é uma inspiração, né? O apóstolo Paulo é diferenciado. E que a história de vida dele, os ensinamentos dele, possam refletir na gente no dia de hoje. Porque senão é só um livro, né? Se a gente não pegar isso aqui, o que esse homem representou e a maneira que Deus usou ele, e ele sendo um homem como a gente, ele não era um Deus, ele era um homem como a gente. Então, a gente tem condição, da mesma forma, se tiver com um coração igual o coração do apóstolo Paulo, fazer grandes coisas para o Senhor. E viver de um estilo de vida diferente. Onde não está pautado pela circunstância, não está pautada pelas lutas que nós vivemos aqui, mas está pela esperança de um dia estar com Cristo, pela decisão que Ele tomou de aceitar Ele como Senhor e Salvador. Então, que a nossa vida possa ser assim, né? Com certeza. E ele deixa bem claro isso, né? Que não importa o que aconteceu, ele sendo um perseguidor, fazendo tudo do contrário do que a partir daquele momento ele estava fazendo, ele... É diferenciado demais, né? Eu tenho um pastor, que é aquele pastor Luciano, ele está no Nepal, não, ele está em Camboja agora, né? E quando ele vem para cá, geralmente ele vai com algumas pessoas e passa por onde Jesus andou, lá em Jerusalém e tal. Ele faz tudo um tour lá, né, na região e tal. E até que ajuda ele na passagem dele de ida e volta. E ele sempre vai. E ele conta, né, que uma das coisas que mais impressionou ele nas viagens é quando ele chega e vê a prisão que Paulo estava. Não é a de Roma. Porque a de Roma, ele foi mais tranquila. Ele tinha condição de escrever e tal, mas era uma prisão. Agora, ele tem prisão que ele viveu, que ele passou, que era tipo 2 níveis, 2 andares. E ficava uma turma em cima. E aonde as pessoas defecavam, faziam as coisas, era vazado. E ele ficava na parte de baixo. E quando chovia, o esgoto, ele subia o nível de água na parte de baixo. Então, quando tinha momentos de chuva, ele ficava com a água e não era água, era o esgoto. E com as coisas que o povo ainda defecava. Então, ele, assim, é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, né? A gente vai aqui na delegacia ali, a gente já vê uma precariedade enorme. Só que não chega nem aos pés daquilo que ele viveu. E em nenhum momento você vê ele reclamando, né? Mesmo assim, ele suportando, cabeça levantada e com convicção que quando ele decidiu por Jesus, realmente mudou a vida dele. Não voltou atrás, né? Quantos que aceitam Jesus, na primeira dificuldade já abre mão da decisão que tomou em Cristo, por falta de imaturidade. Daí você vê o apóstolo Paulo, que a conversão dele foi tão forte, e a entrega dele para Jesus foi tão forte, que ele se tornou rapidamente um crente tão maduro, que independente da circunstância, ele estava lá. Mesma coisa os discípulos, que morreram tudo de forma horrorosa, a maneira que eles morreram, mas em nenhum momento eles negaram a fé. Então, por quê? Porque também na cabeça dos discípulos, o morrer é o quê? É lucro. Né? É porque às vezes tem que virar uma chavinha na gente que a nossa recompensa não é aqui. Que a nossa recompensa é
na eternidade. É. Meu Deus. Mas amém, né? Vamos lá. Podemos nos alegrar e experimentar a paz de Deus quando lançamos todos os nossos cuidados sobre Ele. Daí o Filipenses 4,6. Não andei ansioso, a gente já leu, né? Paulo exorta-nos a permanecer firmes, né, no mesmo espírito, combatendo juntamente com o ânimo e a fé no Evangelho. Vamos lá. Colossenses. Outro livro. A cidade de... Agora imagine só, tudo isso aqui ele pastoreou de forma remota. Numa época que a única forma de você se comunicar era através de carta. E que não era tipo Sedex 24 horas, né? Era tipo correio, Era mais ou menos. Na verdade, ele tinha alguns discípulos dele que ele levavam para estar lá e ele levava a carta. Sabe aquela passagem que diz assim que a gente não tem que andar uma milha, a gente tem que andar a segunda milha? É porque era uma lei que tinha na época que se você fosse transportar alguma coisa, você tinha que, alguém do governo chegava para você e falasse assim, ó, você tem que transportar isso aqui. Você era obrigado a transportar uma milha. Daí você levava até uma milha, depois você deixava uma milha, daí alguém continuava para levar uma milha. Então era assim que eles deslocavam com as coisas. Por isso que Jesus disse, ó, se alguém mandar você andar uma milha, não ande uma, anda 2 milhas, anda a segunda milha. Então você tem que fazer diferente, né? Fazer mais do que os outros fazem. Beleza, vamos lá. Colossenses. A cidade de Colossos estava localizada a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. E assim, ó, se a gente for ver a quantidade, para nós hoje é 2 horas de 160 quilômetros, 2 horas de carro, né? Mas na época. No pé 2. É. Em um distrito montanhoso no Vale do Rio Lico. Era uma pequena cidade da Ásia Menor situada junto a Hierápolis. A cidade desfrutava de imensa riqueza e prestígio nos tempos antigos. Graças a seus interesses comerciais, Colossos havia sido uma cidade importante, que incluía diferentes elementos religiosos e culturais. Só veio a perder a importância social quando as cidades vizinhas foram crescendo e, por fim, Colossos sofreu um forte terremoto. Não foi mais construída. Então, ela foi destruída por um terremoto e não foi de novo. Aqui na apostila fala que tem vários caminhos, estradas que passavam por ali, as cidades vizinhas se desenvolveram e não passar mais na cidade. Então ela foi definhando. Depois veio um terremoto. Então, nos dias do apóstolo Paulo, a igreja de Colosso recebeu essa importante carta. Então, aqui está onde ela estava. Então, essas duas aqui se desenvolveram e ela aqui acabou ficando para trás. Organização e estrutura. A carta está dividida em 2 partes. No capítulo 1 e 2, a seção de doutrinas, e capítulo 3 e 4, as exortações. Ele enfatiza a pessoa divina e a obra criadora e redentora de Jesus. Isso para combater determinada heresia. Paulo exorta: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, uma das coisas que ele luta aqui nessa carta, ele tenta instruir eles, para que eles pudessem focar na mensagem redentora de Jesus. O apóstolo Paulo combatia os elementos particulares do judaísmo, como a circuncisão, as tradições pertencentes aos rabinos, determinação sobre os alimentos, a respeito do sábado e as festividades religiosas. Então, tudo isso que estava impregnado em Colosso, ele acaba escrevendo para que a igreja pudesse se desvincular disso aqui e começar a olhar para Cristo. Outro problema era a adoração aos anjos como intercessores. Heresia que Paulo também combateu na igreja de Colosso. Olha a luta, né? E você vê assim, que ele cuidava de um monte de igreja, e cada igreja com problemas diferentes, né? E assim, ele tendo que instruir e balançar a igreja através de uma carta. Difícil, né? Difícil.
E a gente vê aqui, né, como eram os primórdios aqui da igreja. Então, a imaturidade das pessoas ainda era mais que hoje, bem mais que hoje. Hoje, com o fácil acesso que a gente tem à informação, né? A Bíblia, não quero ler, você pode ouvir. Daí você compra uma Bíblia, você tem ela de estudo, que ela explica tudo para você. Né? Você tem uma dúvida, você procura na internet. Daí tem alguém que na internet está explicando para você aquele texto. Então, hoje a gente tem muito fácil acesso à informação. E na época, né, que estava começando a igreja e que era um tempo aqui que a igreja estava crescendo, mas imatura ainda. Daí então eu tenho uma igreja, mas eu não sabia nem. É igual a igreja nos tempos antigos, quando a gente ouvia falar, né, lá na África, no meio dos índios, que onde era levantado pastores que não sabia nem manusear a Bíblia. Então, era alguém que conhecia um pouquinho da palavra ali e precisava ter um líder para poder pregar o evangelho, ele era levantado isso sem informação nenhuma. E, às vezes, pela falta de informação, até pregava heresia. Então, aqui é a mesma situação. Daí, ele vem aqui para poder quebrar isso, para mostrar para eles que a referência, a partir de agora, é Cristo, não as tradições, não a cultura judaica, mas que tinha que ser focado em Cristo, né? Então, tinha uma luta aqui, ó, que eles queriam continuar com a circuncisão, tudo aquilo que estava relacionado aos rabinos. Então, o véu se rompeu, a gente não precisava mais ter acesso, a gente tinha livre acesso ao Senhor através de Jesus. Mas os sacerdotes, os rabinos ainda tinham uma forte influência, aquilo que você falou. Mas ainda é assim. Ainda é. É em Colossenses. Eu acho que é em Colossenses. Que ele fala, né? Que tá no livro. Eu acho que é em Colossenses mesmo. Ele vai falar aqui. Os membros da igreja de Colossos. Os fiéis de Colossos eram, na sua maioria, gentios, e Paulo os classificava entre os incircuncisos. No texto de Colossenses 1:27, a expressão entre os gentios, em vós, parece demonstrar esse fato. A principal razão da escrita da carta era a heresia dos colossenses. A epístola dos colossenses tem como centro a denominada heresia colossense. Era a heresia difamava a pessoa de Jesus, motivo pelo qual o apóstolo destaca a relevância de Cristo. Então, olha a luta que ele estava para poder cuidar dessa igreja, né? E era uma igreja acontecendo ali, mas que estava totalmente contaminada por uma cultura anticristã. Luta. A principal razão da escrita da carta, a heresia dos colossenses. A heresia do povo colossense era uma junção da lei judaica e do judaísmo, com especulações filosóficas dos gregos, mais o misticismo oriental misturado a tudo isso. Imagina, olha a lambança que virou isso. Misericórdia. Isso ainda inserida na igreja, hein? A heresia dos colossenses representava a tentativa de que houvesse no cristianismo a união entre as religiões. Ou seja, que um judaísmo gnóstico, sincretista, invadisse o cristianismo. Já pensou? A heresia colossense também promovia o louvor aos anjos, diminuindo também a glória de Jesus. Ou seja, uma igreja imatura, totalmente longe daquilo que Deus tinha com relação à sua igreja, aonde Jesus foi deixado de lado, e as tradições, e a cultura, e as influências acabou sendo mais forte do que o próprio Jesus da igreja. Então era esse momento que estava essa igreja de Colossenses. Apesar que a cidade de Colosso fosse rica, Paulo enviou instruções para uma vida abundante, tanto no relacionamento com os homens quanto com Deus. Que está no 3:1 até o 4:6. Paulo exorta que somente a Cristo deveria ser dada a glória e a adoração, e não aos anjos e nem a outro homem. A maior lição para nós hoje é a suficiência total e completa de Cristo em nossas vidas, tanto para a nossa salvação como para a nossa santificação.
Devemos conhecer e entender o Evangelho de modo que não seremos distraídos por formas sutis de legalismo e heresia. Devemos estar atentos a qualquer desvio que diminua a centralidade de Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o alerta da igreja de hoje. É culto de domingo, aquilo que foi falado domingo, né? Que a gente não pode deixar com que o pecado tome conta daquilo que nós entendemos ser uma doutrina cristã, né? E o mundo, o diabo, ele faz devagarzinho, ele acaba fazendo isso, né? Ele é astuto, o diabo, e ele vai fazendo devagarzinho. Tentando até oprimir as nossas crianças, até adultos com mentiras, e acaba as pessoas aceitando, né? Eu não vou falar mais de sexualidade, porque se eu falar de sexualidade, eu vou ser preso. Mas, que nem a gente leu no domingo, Deus deixou bem claro que a união de um casal é um homem e uma mulher. Então, beleza. Então, os homossexuais, a gente vai abandonar eles? Não, a gente vai continuar amando eles, mas a gente não vai amar o pecado deles. Então, você ama o pecador e não aceita o pecado. Né? Então, a gente precisa ter mesmo essas convicções bem firmes, por mais que possa trazer consequência para a gente. E vai chegar um tempo que vai ter. O apóstolo Paulo, ele negociou a fé dele? Em nenhum momento, por isso que ele foi preso. Então, chegou o momento da gente ter apóstolos Paulo, onde a gente não pode permitir que as coisas, o mundo do diabo, esse mundo pecaminoso, ela tenta, de alguma forma, influenciar a igreja. Então, a gente não pode aceitar. Hoje, que tem muita gente que quer ser apóstolo. Paulo não é exemplo. E quer ser. A pessoa para ser apóstolo tem que ser exemplo. Tem que pagar o preço. E a gente tem, com relação à nossa fé, a gente não pode negociar com relação ao pecado. É isso aí. Isso é uma matéria que fez na Globo semana passada, que eles falaram que foi um estudo da pedofilia, que é como se fosse uma doença qualquer. Então. Você já pensou? Fizeram uma matéria da Globo. Então, a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Como se fosse uma expressão alta, qualquer coisa, que é o cara Quer ver? tem uma doença. Vou dar um exemplo próximo da gente. Um exemplo. A Tuca falou hoje para mim. Tem uma igreja que ela ouviu falar, que eu não sei qual é, que ela teve um processo aberto por uma pessoa que foi no encontro com Deus e na hora da oração da libertação, ela se sentiu ofendida. Ela gravou, né? E ela levou isso a público e entrou na justiça. Não, então, tipo assim, você já pensou? Isso, assim, gente, não tem jeito. Isso aí, eu falei pra Tuca hoje, falei, amor, se a gente for ter que responder processo por conta disso, a gente vai responder processo por conta disso. Como é que é? Vocês forem olhar para isso, porque Né? Você não faz mais nada. ele nunca provou a perseguição. Então, Agora vai só começar. A perseguição, para nós, eu falo isso muito com o Felipe, ela não vai ser como em países que realmente você não pode abrir a Bíblia. Então, uma perseguição Mas desse jeito. prática, né? Quer ver, mais um exemplo. Que eu vi isso uma matéria. Que você não vai poder repreender mais. Quando a pessoa fica endemoniada, você não pode repreender ela. Por quê? Porque ela é uma religião. Ele é uma religião satanista. Como é que você vai repreender uma religião? Tá nesse ponto. Daí assim, daí você vê, agora estão querendo colocar uma estátua de Jesus lá, beleza. Se chegar um satanista e dizer assim, eu quero colocar o Beelzebub aqui, porque nosso bairro, a gente é todo satanista, vai ter que colocar com dinheiro público. Entendeu? Como que é o momento que a gente vive. Eu vi. Na casa dela, né? Na verdade, ela tem duas casas e ela faz cultos satânicos, né? É. E aí o que mais me chamou a atenção foi nos comentários. Porque ele fala assim, na quinta-feira da prosperidade, pensa que eu vou resolver. Aí a pessoa escreve assim, né? Esse pai responde porque o outro está ausente. Então, gente, a gente não pode aceitar. Quer ver, olha só, a sutileza de Satanás no tempo que está hoje. O Joca estava brincando com o carrinho, né? Quer contar, Juninho? Do desenho. O Joca está brincando bastante de carrinho, a Maria quis colocar o Cars, o filme. Filmezinho, né? E uma parte
Mas é tipo um... É do próprio filme, assim, que tem uma sériezinha do Carlos, bem na hora que a Má ficou pertinho dele ali pra acompanhar, falou, tinha um dos carros que chegou numa Queen e falou assim, eu sou o demônio da felicidade. Não creio. E daí o outro carro falou, demônio? Mas você não parece ser um demônio, né? E daí começa um diálogo ali, bem sutil. Num desenho de criancinha. E naquela mesma noite, assim, ele tá agora numa fase tão de carrinho, né? E ele acordou umas 5 vezes perguntando, pedindo carro, né? E a gente já foi repreendendo tudo. Alimento espiritual. Tá vendo? Ele nem tem consciência, mas já foi uma noite em que ele não dormiu. Que ele acordou umas 5 vezes na noite. Imagina, assim, já começou a oprimir, né? Você vê como é que é astuto? Num desenho. Que é uma coisa simples, né? Que ninguém ia ver maldade. Mas os espíritos entram através dessas coisas na casa da gente. Sim. É, Filme de terror, eu li sobre isso, estudo sobre isso aí. é. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, né? Que o mundo que a gente vive hoje é... E eu vou falar um negócio interessante que questão que vem de encontro à questão da maturidade da igreja. A questão não é nem muito de quem a gente é, mas de quem Jesus é. Porque o próprio Paulo, ele tinha muitas falhas que ele mesmo admitia. Então, ele pregando Jesus nas igrejas, muita gente até perguntava e falava assim, mas quem é você que está pregando assim? Mas porque nós estamos pregando sobre quem nós somos. E sim quem Jesus é, entendeu? Porque quem vai trazer a mudança não é quem eu sou, é quem Jesus é. Ontem eu já estava numa discussão com a Vitória. A Vitória acha que o líder, o pregador, ele tem que arquitetar um jeito de pregar para agradar gregos e troianos. E nós falamos, não, ele tem que pregar a Bíblia, ele tem que pregar a palavra. E deixar a palavra confrontar o cara. Mas se o cara for confrontado, eu não voltar mais para a igreja. Aí o problema dele. Força para ele, exatamente. Entendeu? A gente viu aqui que o apóstolo Paulo, não na semana passada, lembra que nós estudamos? Que tinha um pecado na igreja de Corinto, ele mandou expulsar a pessoa. Porque ele viu assim, ele tinha certeza que aquela pessoa não ia se arrepender, não ia passar por um arrependimento. Daí ele fala, exclui ela, tira ela do meio de vocês. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver a palavra, né? Independente daquilo que vai... A gente até falou de culto de jovem. É melhor ter um culto de jovem. E os jovens se convertem verdadeiramente com sua vida e alcancem a salvação, do que uma igreja com 1000 jovens que vai ter para o inferno. Tem uma jovem que está pregando, está ministrando, mas ela usa muito o coach. Ela não usa a palavra. E ela está A Assembleia, a Melinha. É a Vitória. eu acho que é a Vitória. Ela não usa a palavra, ela usa exemplos, ela faz Simbologias. Prende atenção, tem um exemplo, um videozinho que eu vi lá, ela com uma garrafa e um copo de água, que o copo vazio começa a encher até transbordar, que a vida da gente é assim e tal. Mas não Se uma palestra numa empresa, ia ser top. Mas não serve para o evangelho. Que fundamenta, né? Beleza. Então, vamos lá, mais um desafio do apóstolo Paulo, Filemão. O propósito da escrita da carta, um pedido pessoal. Então, aqui, Filemão é uma pessoa, né, do qual ele escreve essa carta para essa pessoa. Diferente das outras epístolas, nesse caso, Paulo escreve a um amigo e cooperador na fé, Filemão, para fazer um pedido pessoal e muito especial. Pessoal e especial. Paulo pede a Filemão que receba de volta o escravo Onésimo, que havia fugido da sua casa, e o receba de volta como se recebe a um irmão. Esse cara, o Filemão era rico, ele tinha uns escravos dele lá, e esse cara que era escravo, ele fugiu e ainda roubou o Filemão. Daí ele encontra com o apóstolo Paulo, ele se converte, daí o apóstolo Paulo fala, você tem que voltar. Você fugiu, mas você tem que voltar. Daí ele pega e escreve essa carta aqui ao Filemão, pedindo para que ele pudesse receber de novo o Onésimo, o escravo.
Paulo pede ainda que o amigo Filemão, que também atribuísse a liberdade de Onésimo, já que a graça de Cristo havia alcançado esse escravo após a sua fuga. Então ele pediu para que ele voltasse e que ele fosse liberto pela mão de Filemão, então não fosse um fugitivo, mas que ganhasse uma carta de alforria, né? Que ele pudesse, se ele não ser mais um escravo. Paulo, ao enviar a carta aos Colossenses, inclusive essa pequena carta pessoal de Filemão, um membro da congregação de Colossos, um crente firme na fé e de grandes posses materiais. Mas sua casa era usada como ponto de pregação para os crentes da cidade. Então, Filemão era rico, ele estava ali, né, numa cidade que ali também era um ponto de pregação também. Filemão era fonte de encorajamento para outros cristãos, sendo um exemplo de fé e de amor, sendo colaborador e amigo do apóstolo Paulo. Paulo inicia a epístola a Filemão com um elogio ao amado Filemão, nosso colaborador. O apóstolo Paulo tem suficiente autoridade para mandar a Filemão receber o escravo Onésimo de volta, mas ao invés disso faz um apelo ao amigo. Então ele não ordena, ele pede, né? Isso que ele quis dizer, né? Beleza, organização e estrutura da epístola a Filemão. Ao encorajá-lo ao ato de amor de receber Onésimo, e além disso libertá-lo, Paulo dá oportunidade para Filemão crescer em fé e em amor pela prática do bem. O apelo de Paulo se baseia no fato que ele mesmo considera Onésimo como um filho, que gerei entre algemas, que está em Filemão capítulo 1, 10. Antes, Onésimo servia a Filemão nas coisas materiais. Agora, como servo de Cristo, estava pronto para servir nas coisas espirituais e de valor eterno. Como vimos anteriormente, Filemão tinha um escravo, Onésimo, que tinha fugido mas junto a Paulo se convertera ao Senhor. Assim, Paulo pede a Filemão que receba de volta, mas como escravo, mas como irmão. A carta de Filemão evidencia os efeitos sociológicos e ressocialização do Evangelho de Cristo Jesus. Conclusão. Onde estamos nesse tempo para não poder fazer a obra de Deus? Paulo, que escreveu que nada nos separa do amor de Deus, está em Romanos 8,38, é o mesmo que sofreu por amor ao Evangelho de Cristo. E ainda em prisões trabalhou para que a igreja fosse aperfeiçoadas e fortalecidas. Mesmo preso, sempre houve alegria no coração de Paulo, pois ele entendeu que o soldado ouviam seu testemunho e percebeu que muitos irmãos, a partir da sua prisão, se sentiam encorajados a abraçar o Santo Evangelho. E palavras do apóstolo Paulo, em tudo demos sempre graças a Deus. Amém? Amém. Vamos, intervalozinho, cafezinho, para a gente voltar, 10 minutinhos? E vem o alimento. Vamos lá? Já pensou? Vamos lá então, gente. Vamos lá. Terceira unidade. Agora nós vamos para a Epístola de Hebreus. Introdução. Página 79. 73? Que está no 73. Página 73, vamos lá. Introdução. Chegamos a um dos textos mais ricos e intrigantes do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus. Sua autoria é motivo de discussão há séculos e tem dividido opiniões desde o início dos estudos de teologia cristã. Por outro lado, seu conteúdo é mais absoluto consenso. Jesus como centro de todas as coisas deste mundo e do universo, tanto do ponto de vista teológico como cosmológico. Então, não se sabe quem escreveu. Tem várias no livro aqui, mas ele traz uns 5, 6 nomes de pessoas que defendem a ideia que seja aquela pessoa que escreveu, mas nenhum pode bater o martelo mesmo e falar assim, foi fulano que escreveu essa carta. Uma das pessoas que também é candidata, né, a ter escrito é o apóstolo Paulo, mas tem muitas coisas na escrita dele, do livro de Hebreus, que
não condiz com a maneira em que o apóstolo Paulo escrevia. E até que todas as suas cartas, ele deixava bem claro que era ele que escreveu. Então, já cai por terra, né? E a maneira de escrita também. Então, no livro aqui vai falar o nome de um monte de gente. O autor de Hebreus faz uma monumental releitura de toda a religiosidade judaica a partir da figura de Cristo e da consumação da sua obra redentora. Objetivos pedagógicos. Apresentar Jesus como o perfeito sacerdote de linhagem não humana, mas de Melquisedeque. Apresentar a nova aliança firmada em Cristo, em substituição à antiga, firmada através dos patriarcas, do profetismo e da estrutura sacerdotal. Apresentar o ministério de Cristo como mais excelente, pois resumia em si mesmo todas as qualidades sacerdotais, proféticas e reais, jamais possível por nenhum outro homem antes dele. Então, tudo isso, livro de Hebreus. Autoria, incerta, apesar de alguns atribuem a Paulo, em razão da similaridade entre os estilos literários e de uma referência pessoal a Timóteo. Mas se você, não vai falar mais nada, eu acho, aqui nos slides, sobre a autoria. Mas vale a pena depois a gente dar uma folhada ali na leitura do livro, que ele traz, assim, vários mesmo. E ele vai mostrando e quebrando cada um como sendo assim, é possível, mas tem isso aqui que não possibilita ser ele o autor. Mas independente de quem escreveu, a inspiração é divina, né? Vai mudar a sua fé? Não, então, beleza. Mas é inspiração divina. Datação. Antes da destruição de Jerusalém, pois o templo ainda existia. Hebreus capítulo 10, verso 11. Objetivo. Impedir que seus leitores voltassem ao judaísmo. Para tanto, mostra a superioridade de Cristo sobre todos os aspectos e sobre todo herói da religião apresentada no Antigo Testamento. Então, um dos principais motivos é fazer com aqueles cristãos que aceitaram, judeus que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não retornassem aos costumes e tradição pregada na doutrina judaica. Possivelmente, os receptores da Epístola aos Hebreus fossem um grupo de cristãos judeus que se reunia em alguma residência e tinha se distanciado do corpo central de Cristo, do lugar em que viviam. Então, ele é aos Hebreus, mas na verdade era um grupo de irmãos que se encontravam e que foi destinado para que eles pudessem firmar a sua fé em Cristo. Até aqui, tudo certo? Beleza, vamos lá. Superioridade de Cristo ante os anjos. A figura inicial apresentada no início da carta é que Cristo está acima dos profetas do Antigo Testamento, visto que ele é o próprio Filho de Deus, o herdeiro do universo, o Criador, a imagem da natureza divina, o sustentáculo da vida no mundo, o purificador dos pecados, o ser exaltado e, portanto, o derradeiro e mais extraordinário palavra de Deus ao homem. Então, ele defende tudo isso aqui. Para evitar contradições no ato de adorar anjos, o escritor já expõe que Cristo também é superior aos anjos. Aqui os judeus contemporâneos do autor apontavam como mediadores da lei de Moisés no Monte Sinai, porquanto que Cristo é o Filho de Deus e Criador eterno, mas os anjos são apenas servos e seres criados, que está em Hebreus capítulo 1, verso 4. Então tinha uma vertente de pessoas que cultuavam anjos, e aqui mostrando que Jesus está muito além dos anjos e que os anjos, na verdade, só estão a nosso serviço. Você já viram alguém que cultua anjos? Não? Foi uma pessoa na igreja, uma vez. Não muito... Hoje não mais, né? Hoje é uma coisa diferente. Mas a minha família biológica, de modo geral, cultuava anjos. Era uma mulher que começou a frequentar a igreja uns 3 anos atrás, que ela foi poucas vezes, mas ela foi. Inclusive, ela passou até pelo encontro com Deus também. E ela tinha isso na mente dela, que o ser mais espiritual e quem ela cultuava era anjo, né?
Então aqui tinha uma vertente disso, né, de pessoas que estavam querendo adorar anjos e esquecendo de Cristo. E aqui a carta vem comprovar que Cristo está muito acima dos anjos. E que os anjos são seres celestiais para nos servir, né? Eu fui ligada à igreja católica, a gente aprende desde pequena a oração ali do Santo Anjo e tudo você tem que ir pelo anjo da guarda. Então acaba até explicar esse seguidor, então tá lá, ô Bruna, Os veste até a gente de anjo. Tinha 7 anos vestido de anjo. Tem, Promessa, né? tem gente que não tem a visão espiritual aberta, assim, que gostaria de ter, talvez até a intenção de Deus fazer com que ele tenha a visão aberta, e acaba não tendo a visão aberta porque ela vê um anjo, a probabilidade de se curvar diante de um anjo é grande. Então, mas lembrando que aqui era uma ideia que se tinha, que os anjos eram maior que Cristo, e que ele vem defender isso na carta de Hebreus. Então vamos lá. Jesus é superior a Moisés. Então, olha, aqui ele lutando contra os anjos, agora também contra a figura de Moisés. O autor bíblico da carta de Hebreus ressalta que na posição de filho de Deus, que Jesus Cristo é superior a Moisés. Então foi um servo na casa de Deus. Hebreus capítulo 3, de 1 a 6. Então ele foi defendendo, né, tirando tudo aquilo que eles colocavam na frente de Jesus, que eram os anjos, Moisés. Ao observar a lei deixada por Moisés, o judaísmo automaticamente colocava Moisés acima de Cristo. Por isso a necessidade de expressar a diferença deles. Esses ensinamentos destinam-se a evitar o juízo de Deus em consequência da incredulidade do homem. Como terrível exemplo de advertência é citada a geração de Israel que saiu do Egito sob o governo de Moisés, mas pereceu no deserto devido à imensa rebeldia daquela geração de israelitas, mencionado em Hebreus 3, de 7 a 19. A Epístola de Hebreus caracteriza Jesus como sendo um sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, que está no capítulo 5 e 6. Arão, representante da ordem humana e provisória. Melquisedeque, representante da ordem divina e eterna, que está em capítulo 7, de 1 a 10. Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, que está descrita em Salmos e também em Hebreus. O autor da Epístola aos Hebreus, a princípio, ressalta dois aspectos semelhantes entre os sacerdócios de Arão e de Jesus Cristo. Assim como Arão, Jesus Cristo foi divinamente designado ao sumo sacerdócio e ao partilhar de sua experiência humana, exercendo seu sacerdócio. Cristo está acima de Arão e de seus sucessores, como sumo sacerdote. Hebreus 5:1, Hebreus 12:29. Então, quebrando, mais uma vez, colocando algum homem acima de Cristo e mostrando que Jesus está acima de tudo. Melquisedeque significa rei da justiça e, de modo mais literal, meu rei é justo. Ele era o rei de Salém, possivelmente uma abreviatura de Jerusalém. Em Gênesis 14, temos a descrição de que Abraão deu a 10ª parte dos despojos de guerra para o sacerdote Melquisedeque. Conhecem o texto? Que é caracterizado como a primeira entrega de dízimo, né? Melquisedeque é uma tipificação da figura de Jesus e justiça e passam atribuídos e resultados do ministério sacerdotal de Jesus Cristo, o Messias. Nas páginas do Antigo Testamento não havia qualquer genealogia registrada de Melquisedeque ou de história sobre seu nascimento e morte, mesmo que naturalmente ele teve pais e antepassados, tenha nascido e morrido. E isso tipifica a verdadeira eternidade de Cristo. Então, Cristo é maior que Melquisedeque, apesar de ser da ordem. Ele é maior que Cristo. Cristo é maior que Melquisedeque porque ele não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou. Então, ele defende isso também. A lei de Moisés. Se o guardasse impecavelmente, nunca desobedecendo a um único preceito, era justo. Levítico 18, 4 a 5. Porém, o povo de Israel não guardava a lei de Deus.
O indivíduo se tornava parte do povo de Israel através do nascimento físico e da circuncisão ao 8º dia, como sinal da aliança. Posteriormente, quando o menino tinha a idade suficiente para aprender, era-lhe ensinado a lei com a expectativa de que ele decidisse a obedecê-la voluntariamente. O novo pacto é diferente, pois agora o perdão estaria à disposição por intermédio do sacrifício de Jesus. Hebreus 8:12. E não era mais necessária a realização de sacrifícios anuais no dia da expiação, como ordenada a lei de Moisés. A gente já aprendeu no passado, né, que tinha um dia especial, que era o dia da expiação, que era aquele dia que eles faziam sacrifícios para que pudessem ter os pecados deles perdoados. Agora, através desse novo momento em Cristo, não havia necessidade mais disso. E nós podemos nos reconciliar com Deus através de Jesus todo dia, todo o tempo. Jesus, o sumo sacerdote de uma nova aliança. O sacerdote da velha aliança operava segundo a cópia e sombra daquele que está no céu, 8:5, e logo uma aliança inferior e imperfeita. Assim, a velha aliança de Deus com os homens foi rompida. Por quê? Os homens sacerdotes falharam, a lei não foi respeitada e os sacrifícios não foram perfeitos. Logo, a nova aliança de Deus para com os homens foi necessário. A vinda de um novo sacerdote e primogênito de Deus, Jesus. Cristo, para mostrar como a lei tem que ser cumprida, onde Jesus não veio revogar a lei, mas veio fazer com que ela pudesse ser cumprida da maneira certa. E Cristo se tornou o sacrifício. Então, ele é o cordeiro que deu a vida no nosso lugar. É bem verdade que não havia nada de errado com o pacto em si, pois ele cumpria as determinações divinas. Identificava o pecado, incentivava a santidade entre o povo escolhido de Deus e indicava aos homens a direção para Cristo e para a graça de Deus. Entretanto, o escritor da epístola observa que a falha estava no povo de Deus e não na aliança. Porque tudo que tinha no Antigo Testamento, na verdade, remetia para Jesus. Até o sacrifício e todas as coisas que tinham lá, na verdade, aponta, desde Gênesis, a gente já viu nas outras aulas, que ela faz referência para Jesus. Então, a maneira que foi vivida, a maneira que foi ensinada no Antigo Testamento não estava certo, não estava errado. Mas o problema não foi essa maneira, o problema foi o povo que realmente não entendeu e não viveu essa aliança. A lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra, porém muitos israelitas não guardavam a lei de Deus em seus corações. O novo pacto é diferente, Jesus aqui. Foi agora o perdão estaria à disposição por intermédio do sacrifício de Cristo. Então deixa-se uma nova maneira de pensar, através de Jesus nós começamos a ver um novo momento. Por isso, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Daí escreve essa carta para poder desmistificar o Antigo Testamento, para que as pessoas começassem a entender que era um novo tempo agora com Cristo. A ideia da carta é essa. A repetição dos sacrifícios da lei, a imperfectibilidade do sangue dos animais são a prova da sua insuficiência redentora. Jesus entrou na presença de Deus de uma vez por todas e ofereceu o sacrifício perfeito. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus, Hebreus 9:12. Assim como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, Jesus ofereceu sangue na presença de Deus. Porém, Jesus ofereceu o seu próprio sangue, não de um cordeiro, né? Derramado na cruz do Calvário e apresentado no autêntico tabernáculo, o próprio céu. O maior resumo dos exemplos de fé do Antigo Testamento estão no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que ali está os heróis da fé. Ele apresenta exemplos de fé desde a criação do mundo, passando por Abel, Enoque, Noé, os patriarcas, Moisés, juízes, reis de Israel, lembrando a situação em que estiveram e como pela fé alcançaram a misericórdia. Então, no capítulo 11, a gente conhece, que ali também já está a explicação daquilo que significa fé já no primeiro versículo, depois entra a galeria dos heróis da fé,
onde ele vai retratando tudo aquilo que foi feito, que aconteceu mediante a fé. Para ser participante da nova aliança, é necessário ter fé na pessoa santa de Cristo e na suficiência do seu sacrifício. Então, o cristianismo, ele está todo baseado na fé. Se a pessoa não acredita, é só um livro de história. Se ela não acredita na Bíblia e naquilo que a Bíblia traz de conhecimento para uma vida prática, ele é só um livro e que não muda a vida de ninguém. O Pedro do Borel, que é um amigaço meu, assim, devo muito a vida, ele foi muito bênção na minha vida. Eu já vi ele fazer isso lá na casa de recuperação, e esse dia eu vi ele pregando e ele fez isso de novo. Aí o povo ficou escandalizado. Mas ele pegou a Bíblia e falou, sabe que isso aqui, fechado, né? Era a Bíblia. Ele falou, isso aqui não é nada. Ele fez assim, ó. Daí o povo religioso escandalizou, né? Daí ele foi e explicou, falou, isso aqui é assim, é um livro, como qualquer um, se você ler sem fé. Se você não crê naquilo que está escrito, se você não deixar Deus tratar o seu coração, é um livro de história de pessoas que passaram por este mundo, que alguma coisa aconteceu, mas que não trouxe nada, não mudou nada na sua vida. Então a necessidade da gente, ela tem valor quando a gente lê ela e com fé. E colocando em prática. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta, como se fosse Eu vou indo para Maringá ali, passa em Paysandu, é Paysandu? Que tem aquele primeiro posto ali, às vezes eu paro lá para almoçar, quando eu vou para Maringá fazer alguma coisa. Com o Du eu passei lá esse dia agora. Tá bem aberto assim na porta, assim, tá a página amarela. Daí geralmente em Salmos, né? Eu sempre passo lá de uma disfarçada, dá uma virada assim. Quem sabe alguém para ali e não lê um texto diferente, né? Como é que eu sei que tem Bíblia amarela? É. Eu dou um sacrifício. Então, já muda a página. Mas eu mudo a página. Muda a página, ué. Então, assim, a gente lembrar disso, né? Então, que a fé é o que move a gente. A gente só está aqui mediante fé. A nossa vida em Cristo só tem algum valor se for mediante a fé. Então, a gente crê naquilo que nossos olhos não podem ver, né? Para ser participante da nova aliança é necessário ter fé na pessoa santa de Cristo e na suficiência do seu sacrifício. Por isso, a preocupação do escritor da carta de Hebreus em relembrar grandes nomes, quanto outros também que não eram filhos de Abraão, mas venceram pela fé. Então, no capítulo 11, ele traz esse retrato, né? Que as pessoas fizeram grandes sinais e que eram homens como a gente, pecadores, com as dificuldades que a gente tem, mas que foram grandes instrumentos de Deus e muitas maravilhas aconteceu através da vida deles pela fé. Então, tudo acontece pela fé. Conclusão, quando o escritor da carta de Hebreus lembra os grandes sacerdotes, dos grandes líderes e dos detalhes da lei que estão na antiga aliança, ele está mostrando o tamanho da perfeição que é a nova aliança de Deus para com o homem. Pois Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo é superior a Moisés e Cristo é o próprio sacrifício. Então, a temática do livro de Hebreus está fundamentada nisso aqui. Então, a ideia é mostrar para aqueles que entendiam que isso aqui era importante, que Jesus é mais importante que tudo isso. Logo, a pessoa de Cristo é maior que a aliança antiga. Na próxima unidade, veremos as epístolas gerais e as universais. Amém? Amém. Vamos orar, gente? Glória a Deus, já recuperamos. Daí semana que vem tem quiz dobrado, né? Mas o texto de Hebreus, acho que é 5, 6 páginas a lição. Então acho que vou fazer um quiz só. Vamos orar? Pai, quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela comunhão que nós temos. E que apesar da diversidade que a gente tem, às vezes até de opinião, tem uma coisa que nos une, que é o Senhor. E nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela maturidade que nós temos tido e crescido ao longo desses dias que aqui a gente tem reunido. E que um ânimo novo possa vir sobre as nossas vidas, sobre aqueles que talvez tenham faltado, para que possam crescer e caminhar junto com a gente, aumentando assim a nossa fé, para que a gente possa presenciar, ó Pai, grandes coisas do Senhor através da nossa vida.
Abençoa cada um que está aqui hoje, que nós possamos refletir e pensar em tudo aquilo que foi aqui ensinado e que a figura do apóstolo Paulo, ó Pai, que foi tanto mencionado no dia de hoje, possa ser uma referência para a gente que nós também, tendo a fé que ele teve, a gente pode fazer grandes coisas para o Senhor. E que em nome de Jesus, que nós nunca venhamos a negociar a nossa fé, nunca venhamos negociar com o pecado, e que nós possamos ter a mesma ousadia, Senhor, que o apóstolo Paulo teve, para que a gente possa disseminar, Senhor, o evangelho verdadeiro e puro, por onde nós andarmos. Obrigado por tudo, cuida de nós, blinda a nossa casa, a nossa família. Abençoa o encontro, ó Pai, que o Senhor já possa tocar no coração daqueles que ali vão estar participando, que todos os líderes, todas as pessoas que vão estar ajudando, servindo, possam ter seus corações blindados, sua família protegida, e que nós possamos chegar no final do domingo, ó Pai, com grandes coisas para contar e testemunhar daquilo que o Senhor fez. Que o Senhor possa usar cada um de nós, ó Pai, seja na retaguarda, na oração, ou estando lá na escola, mas que tudo possa acontecer conforme o Senhor tem ordenado, ó Pai. Que nós possamos ter ousadia ali para ministrar na vida daquelas pessoas e que a verdadeira libertação que só o Senhor pode dar possa ser na vida daquelas pessoas que ali estarão. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos tirar uma fotinha?